Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Capitão Gilberto Neves, Capitão Neves, juntamente com o doutor Vanderlei Pedro Costinaro, juiz federal da primeira vara da 22ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, falando sobre a Previdência, a reforma da Previdência, um assunto que está sendo discutido e que ainda gera muitas dúvidas por parte da população. Doutor Vanderlei, eu queria iniciar o segundo bloco falando um pouquinho sobre, nós dissemos no primeiro bloco a questão da igualdade, né? Como disse o vereador, a preocupação de fazer uma reforma justa e de forma igualitária para praticamente todas as camadas da população, enfim. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas nuances. Por exemplo, nós temos aí a aposentadoria rural, nós temos também o que tange aí as regras para policiais, bombeiros, militares, parlamentares. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas nuances, essas divisões de cada segmento da sociedade, como por exemplo essas que eu citei agora. Perfeito. Como eu disse, a princípio da reforma é o sentido de igualar o regime geral e o regime próprio. Dentro desse regime próprio, a gente vai arrastar necessariamente os servidores e os agentes políticos. Então, vereadores, deputados, senadores, deputados federais, governadores, também estarão sujeitos à mesma regra. Isso é importante dizer. Que regra é essa? Então, é a regrinha lá que 65 anos mais 25 anos de contribuição. Esse é o básico, né? E essa igualdade chega àquele ponto em que homens e mulheres com mesmas condições. Nós teremos, então, a primeira vez que se propõe a igualdade entre gêneros, homem e mulher, sujeitos, então, à regra dos 65 mais 25 anos de contribuição. O que é interessante a gente dizer, então, que nós vamos ter regras de transição. Então, é um sistema que preserva quem tem direito à aposentadoria, quem recebe hoje os benefícios, estabelece garantias para aqueles que, mesmo que não solicitaram a aposentadoria, mas preenchem as condições, preserva o direito deles. E estabelece depois, para quem já está no sistema, como eu, como você provavelmente, regras de transição. Essas regras de transição que são o palco de grande discussão, né? É a grande discussão. E depois nós temos, então, situações da aposentadoria por tempo de contribuição que no regime geral extingue. Nós vamos ter essa regra abrangente geral dos 65 mais 25 anos, que vai atingir inclusive o trabalhador rural. O trabalhador rural, historicamente, ele tem direito a um benefício no salário mínimo em idade menor. Então, o homem hoje urbano se aposenta com 65, o trabalhador rural com 60. A mulher urbana com 60 anos de idade, a mulher rural com 55 anos de idade. A proposta é a extinção desse benefício e igualdade. Vai se aposentar, então, tanto a mulher rural como o homem rural aos 65 anos de idade, com, no mínimo, 25 anos de contribuição. As aposentadorias especiais, os policiais ou as aposentadorias especiais que nós temos hoje também no regime geral. A regra vai ser de que ficam mantidas, mas terá que ter, no máximo, redução de 10 anos de idade e, no máximo, de 5 anos da contribuição. Ou seja, regra mínima para as aposentadorias especiais, 55 anos e 20 anos de contribuição. Essa é a regra geral. E no caso dos parlamentares, como o senhor disse? Eles vão nessa regra geral dos 65 mais 25. Quer dizer, então, que, diferentemente do que o cidadão comenta, nós políticos estamos dentro, né? Desculpas ao termo, assim, estamos juntos, né? Estamos juntos naquilo que pode seguir as regras, né? Igual o senhor comentou, e que é importante, quando se fala em uma reforma de previdência, você tem dois viés. Ou você mexe no valor que arrecada, ou seja, eu passo a arrecadar mais, ou eu mexo nas condições da concessão do benefício. No valor do benefício que eu concedo, eu restringo ele para quem que eu vou conceder. Então, são duas balanças.
Nós já mexemos muito nessa questão das contribuições. A sociedade não suporta mais contribuir, pagar mais impostos para isso. Então, a hora é mexer nessa balança que eu estou dizendo, é mexer, talvez, a única possibilidade é mexer nesse outro viés, esse outro pêndulo aí, que é a questão dos conjuntos de benefícios, beneficiários a serem atingidos por isso. Doutor, uma outra dúvida também, que acredito que a população que está acompanhando a TV Câmara também deve estar se perguntando, a questão da tabela progressiva, né? De repente a pessoa que não quer contribuir, né, o que está sendo proposto pela reforma, tem também aquela tabela progressiva, que de repente ela não vai ter o benefício integral, 100% da aposentadoria, vai ter proporcional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa proposta da tabela progressiva. Doutor, desculpe, aproveitando que o senhor vai falar desse assunto, eu acho que também vai abranger, que, se eu não me engano, nessa reforma não vai ser permitido o acúmulo de aposentadoria, porque eu vejo, o grande problema que eu vejo é que tem políticos que têm 5 aposentadorias. Isso. Agora, eu acho que com essa mudança, pelo que eu vejo acompanhar, ele vai ter que fazer uma opção. Isso. Então, o que a reforma propõe? Propõe extinção de todos os tipos de acumulação de benefício, mais de uma aposentadoria. E ela vai além para não permitir, inclusive, a acumulação de aposentadoria e pensão por morte. Hoje é possível isso. A pessoa tem um relacionamento, é casada, morre um dos membros, o outro acumula tanto o seu benefício de aposentadoria como a pensão. Nessa proposta, extingue essa possibilidade. Claro que a pessoa vai poder fazer opção pelo que for mais vantajoso. De repente, a pensão por morte é de maior valor, mais vantajoso, ele vai para a pensão por morte, né? Ou se não, ele permanece na sua aposentadoria. Mas seja como for, acaba com a possibilidade de acumulação de benefícios. É um corte drástico da reforma, sem dúvida. Sobre essa questão das tabelas de evolução, então eu disse que a pessoa, no mínimo, vai ter que ter 65 anos e 25 de contribuição. Nessa sistemática, ela vai receber um benefício proporcional, não integral. Para ter integral, ela vai ter que ter contribuído os 49 anos. É a regrinha que todo mundo está dizendo aí. Por que 49? Que a autorização constitucional é que a pessoa comece a trabalhar aos 16 anos. Se ela começar aos 16, aos 65 anos, ela vai ter, então, 49 anos de contribuição ao chegar aos 65 anos. Então, por isso, os 49. Então, transparece na reforma, de forma bem clara, me parece até, que esse critério é um critério bem exigente, duro, porque é quase impossível que alguém tenha entrado aos 16 anos no mercado de trabalho, seja no público, seja no privado, e tenha se mantido empregado por todo o longo da sua vida até os 65 anos. Não tenha saído de uma empresa para outra, ficado desempregado, né, ficado desamparado por outra situação qualquer. Então, eu acredito que essa regra precisa ser abrandada. E essa já é, inclusive, uma fala que na segunda-feira teve um programa de entrevista e o relator da proposta, acho que é Carlos Maia, que é o relator da proposta da reforma da Previdência dentro da Câmara dos Deputados, ele já falava, de certa forma, que vai precisar abrandar essa regra de transição, essa regra, inclusive, tanto da transição quanto essa regra aí de valor do benefício. É muito tempo, né, doutor? Acho que 49 anos, eu concordo com o senhor. Eu acho que teria que ser um estudo, pensando naquele estudo como o senhor falou, né, de uma maneira que 16 anos, o serviço militar começa com 18. Não, nós vamos precisar de algum abrandamento. Talvez, se não os 25 seja pouco, mas vamos para 35, 30 anos, né? Ou alguma regra que considere, inclusive, a própria período de contribuição da pessoa. O que é importante é o debate e saber que cada decisão, de cada opção que a gente fizer, vai ter uma repercussão, né? Não podemos esquecer disso, que a proposta, como se diz, é uma proposta, uma ideia, uma vontade, e se a gente mexer nessa proposta, nós vamos ter algum tipo de repercussão. Doutor, ainda falando sobre, queria aproveitar e retomar o assunto, até porque o senhor foi feliz no exemplo, a gente sabe que há exageros, né, de acúmulo de benefícios, realmente há exageros que chegam a ser vergonhosos, Sim. Né?
Mas também, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, também há aquela camada, população mais carente, que de repente tem lá sua aposentadoria, e de repente a esposa faleceu, contra aquele benefício também, aquele benefício, e ele também já conta com esse dinheiro sagrado para as contas, e de repente ele vai ter que optar por uma coisa ou outra. De repente não seria também um ponto de debate, de repente um teto, um valor, olha, até tanto a pessoa pode manter os dois benefícios, a partir disso tem que escolher uma coisa ou outra, porque tem aquela camada mais carente da população que o trabalhador conta com esses dois benefícios para poder pagar suas contas, as suas despesas, e de repente ele tem que fazer uma escolha entre uma coisa ou outra, ele vai faltar. E ele só subside por causa desse apoio. Exatamente. Porque não é comparado com quem ganha 50, Isso, 30, claro. A pessoa tem um salário mínimo, aí tem um outro salário mínimo. Quer dizer, Vá no supermercado fazer uma feira com salário conta aí mínimo. com R$1.400, R$1.300, de repente vai ter que escolher uma coisa ou outra, de repente não caberia aqui uma discussão, de repente estipular um teto, enfim, estou falando aqui como só para ouvir a opinião do senhor, porque há exageros, sabemos disso, mas também tem aquela camada, a base da pirâmide. Sim, eu acho que tudo é plausível, tudo é aceitável a discussão, e a sua ponderação, capitão, é extremamente razoável. Agora, são ideias que a gente tem que colocar no debate e ir crescendo. Mas o que é importante, mais do que a gente só consegue fazer criar essas opções se a gente debater o que nós temos hoje, né? Então, por isso é até a importância do programa, para criar soluções. Com certeza. Né? E essa é a solução, talvez criar um teto mínimo e tal. E em relação à pensão, inclusive, que é importante dizer, é que a gente está mudando também as regras de valor da pensão. Isso que eu ia perguntar agora. Isso. Seria minha próxima pergunta. A regra agora, na questão das pensões, para ter os dependentes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como nós podemos dizer que antes de 91, nós tínhamos uma regra, nós estamos buscando uma antiga regra que usamos. Nós estamos voltando a uma regra antiga. Qual que é essa regra? Bom, hoje, a pessoa se aposenta, ela recebe 100% do benefício que a pessoa teria direito. Faleceu o José, a Maria recebe os 100% do benefício dele. Como a regra que está se colocando? Que a pessoa vai receber uma cota, vai voltar ao sistema que a gente chama de cotas, ou seja, a pessoa recebe 50% do benefício da pessoa, mais a cota dela. Então, a Maria, desde receber os 100%, vai receber 50%, que é a cota dela, mais 10%. Então, ela vai receber 60%. Se tiver filho, 2 filhos, mais 20%, cada filho 10%. 80% do benefício, então, do segurado que faleceu. O filho atingiu maioridade, passou dos 21 anos, cessa a cota dele, não incorpora o benefício. Então, aquele grupo no exemplo que estou dando, 2 pessoas, vai dividir um benefício de 70%. O outro filho atingiu a maioridade, 21 anos, a mulher vai receber, então, a Maria ali do exemplo, 60%. Como é hoje, né, só para o comparativo, recebe 100%, e se você tiver 2, 3 dependentes, divide em 2, 3, 4. Na medida que esses segurados deixam de ser dependentes, esses dependentes atingem hipótese de exclusão, que a gente chama, ou seja, 21 anos de idade, que é o mais comum, aquela cota que era dele passa para o outro. Então, continua recebendo 100%. Então, nós vamos ter uma mudança drástica na pensão. Nós não vamos poder acumular e o sistema de cálculo da pensão vai ser modificado nesse sentido que eu expus para vocês. Importante esse esclarecimento, né? Porque há muitas dúvidas, né, vereador? Muitas dúvidas. Então é importante essa é a finalidade de estarmos aqui com o doutor, não fulano, ciclano e beltrano, né? Até as pessoas falam assim, não, nós estamos preocupados em passar a informação. Isso, e tem que ter, como o senhor falou, a discussão. Para a gente criar soluções, né? Uma outra grande modificação que também passa, e às vezes parece que está passando um pouco despercebido, que é importante, que é na questão do benefício assistencial. Nós temos 2 tipos de benefício essencial de regra para a pessoa com deficiência e a pessoa com idade, né? Esse benefício que a pessoa atinja uma certa idade, que já foi de 70 anos, hoje está em 65 anos. A pessoa que tem 65 anos de idade e que não tem lá, segundo a lei, renda compatível com 1/4 do salário mínimo, ela tem direito
a uma assistência, a uma ajuda governamental, que é um salário mínimo por mês. É o mais comum que as pessoas digam, eu recebo benefício, aquele que não dá direito a pensão, não dá direito a abono anual, ao 13º salário. Então a pessoa recebe só 12 cotas anuais, né, cada um por mês. Pois bem, esse benefício também vai ser alterado para que ele atinja o patamar de 70 anos. Então, gradualmente, cada 2 anos aumenta um ano, para até que chegue em 70 anos. Então, esse benefício, que é de 65 anos, passa a 70 anos. Depois disso, esse benefício também, que hoje corresponde ao salário mínimo, vai ter uma política de reajuste diferenciada também. Vai se desvincular do salário mínimo. Desvinculando-se do salário mínimo, talvez, a proposta, eu acho que é nesse sentido, de que ele não acompanhe o reajuste do salário mínimo, ou seja, fique num valor aquém do salário mínimo. Quer dizer, a redução aumenta a idade e reduz o valor dele. Doutor, eu queria aproveitar, já que estamos aí praticamente já na reta final do programa, mas uma pergunta, né, como nós estamos iniciando na explanação do vereador, o que pode acontecer, né, no futuro se realmente não fosse proposto essa reforma? O que poderia acontecer no futuro? A gente sabe que, pelo menos o que está sendo divulgado nos veículos de comunicação é que para garantir o pagamento do benefício no futuro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais a fundo, né? O que isso os impactos disso, de caso não for aprovada, na economia, o que pode acontecer para os filhos, netos do nosso telespectador que está acompanhando a TV Câmara. Perfeito. O que nós temos, na verdade, eu acho que nos falta, não temos, mas falta, é transparência nas contas, né? Uhum. Então você pega uma central sindical que apresenta os números, o deputado que é da base do governo apresenta outro, o Ministério da Previdência da Economia o Planejamento outro. Então acho que nos falta transparência de valores. Vamos conhecer então a regra, os números, o caixa da Previdência exatamente. Eu acho que nos falta isso, né? Então, transparência de informação. Os números são manipulados, né, conforme a posição política ou a defesa que a pessoa faz. Eu acho que isso é um grande defeito nosso. Talvez, antes de falar em reforma, a gente tivesse ter falado em caixa da Previdência, né? Mas eu acredito, bom, se a gente não fizer reforma, se os recursos, nós não tivermos recursos, a situação é de insolvência, de não pagar, né? Não tem outra resposta para... O Rio de Janeiro já enfrenta isso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que não tem caixa para pagar. A grande facilidade é que a União consegue emitir, de alguma forma, dinheiro, nem que for com títulos públicos. Então ela vai lá e cobra, mas eu acho que isso tem um limite, né? Então, eu não acredito, eu não gostaria de chegar nesse momento, que a União parasse de pagar os benefícios. E eu acho que a nossa prudência, talvez, nos ajude a fazer as reformas necessárias nesse sentido. Que a gente não chegue nesse momento de não pagar os benefícios. Esse é o grande risco, né? No final, não vale nada ter direitos, né? Não fazer jus. E por mais que o judiciário tenha força, não vai conseguir tirar dinheiro do caixa que nada tem. A prova está aí no Rio de Janeiro. Sim. Quantos processos deve estar o juiz respondendo lá e dá o parecer, mas não tem dinheiro. Sim, você faz sequestro de valores, tudo, mas chega um fim que não dá. Agora, esse é o pior cenário, né? Claro. Que a gente não deseja, não. Mas eu acredito que a gente precisava mais debater números, conhecer o Caixa da Previdência, ter transparência nos valores, para que a gente chegasse, né, em alguns denominadores comuns aí. Eu concordo com o senhor, acho que mais clareza. Clareza. Transparência é a palavra-chave, né? Há muitas dúvidas nesse sentido. É como o senhor falou, o senhor foi bem feliz, né? O fulano de tal, porque interessa, apresenta o número. O outro, porque interessa, e o cidadão nunca tem a informação correta, que eu acho que, como o senhor falou, deveria ter feito uma discussão dos números e depois partir para o segundo. Parece que se inverteu os valores. Agora se passa um número, fulano de tal que quer, vamos falar assim, desculpa falar da má política, o elemento está ali querendo se eleger, ele vai lá, apresenta o número, olha, eu vou salvar. Só que quando chega lá, será que ele vai fazer aquilo que precisa ser feito? Porque ele deveria participar do projeto apresentando os números corretos, né? O que eu acho interessante, assim, por que surge a ideia da reforma agora, né? Por quê?
Porque o caixa está seco, do governo federal, de todos os governos, inclusive, né? Então, essa mudança que nós tivemos de um período de economia em expansão, recursos em abundância, parece que o futuro seria maravilhoso. E, de repente, a gente caiu numa situação de crise econômica, recessão, de 2 ou 3 anos, estamos indo para o 3º ano, nos faz repensar isso tudo. Então, quando você tem dinheiro, você tem pouca capacidade de dialogar sobre isso. Que governo colocaria em discussão uma reforma da Previdência no momento de economia pujante, francamente favorável? Ninguém quer esse desgaste, né? Nós vamos entrar na questão aqui política, de sigla partidária, mas o senhor falou uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar. O senhor falou, acho que até o senhor chegou a demonstrar aí uma certa opinião. Se nós tivéssemos um outro momento da economia, né, de repente não seria... Não estaríamos talvez conversando sobre isso. Porque o que é o sucesso é sempre um mau conselheiro. Quando o governo está com sucesso, com caixa, ele não vai discutir, propor fazer uma reforma dessa envergadura, dessa profundidade. Hoje é uma necessidade. Hoje é uma necessidade porque se chegou o caixa, bateu no caixa, né? Está roubando recursos de outras fontes. Isso é interessante, porque não tem... O governo ele consegue produzir dinheiro até um certo limite. A partir desse limite inflação, tudo que a gente já conhece, né? Insolvência é um ato seguinte. Perfeito. Bom, nós chegamos ao final do programa Pontos de Vista, mas eu queria, antes de encerrar, em breves palavras, até para que a população tenha ciência da importância de termos uma vara, né, federal. Hoje nós somos uma referência na nossa região, e eu queria que o senhor falasse brevemente, só para encerrar e coroar esse programa, do trabalho que a Justiça Federal, né, as esferas que ela atua, né, a importância de ter uma vara da Justiça Federal numa cidade como Tupã. Eu queria que, até porque muita gente infelizmente nem sabe que temos uma Justiça Federal, e muitas cidades vêm até Tupã para resolver algumas questões que eu queria inclusive que o senhor explicasse um pouquinho do trabalho da Justiça Federal, né, a incumbência dela. Perfeito. Bom, a Justiça Federal é uma justiça que a gente chama comum, no sentido de que não é justiça do trabalho, não é eleitoral. Comum que trabalha ao lado da justiça estadual, da matéria comum, varejão que a gente chama, né? Nós estamos instalados em Tupã há 15 anos, o mesmo local, em cima ali da agência do Banco do Brasil, Aimorés com Tamoios. A Justiça Federal tem uma região que a gente atende, né? Não é um pouco diferente do Estado. O Estado tem a comarca, que é a região geográfica. Nós temos a subseção. Então, o nome que se dá é 22ª subseção, é uma área geográfica, um terreno, digamos assim, que vai aqui desse corredor nosso, da rodovia, de Pacaembu até Herculândia. Então, a gente atende todo esse universo de pessoas, de segurados, ou as causas federais. Aí. Bom, instalado, então, há 15 anos aqui, em Tupã. A Justiça Federal cuida... Qual que é o nosso dia a dia? Para falar o que nos vem mais no dia a dia. É a questão previdenciária mesmo. 70% do nosso trabalho é em cima da questão previdenciária. Quase sempre na previdência geral, mais ainda no trabalhador rural. Às vezes a pessoa quer contar um tempo de atividade rural, somar com o da cidade para obter a aposentadoria. Outras vezes é a própria aposentadoria rural, de idade, quase sempre idade. Então esse é o nosso métier. Nós temos a área criminal também, moeda falsa, um crime de tráfico internacional, contrabando, o descaminho, deixar de recolher contribuições previdenciárias, aquela cota que é do empregado, o empregador faz o recolhimento, se ele não repassa, ele responde a um processo criminal. Então, estelionatos contra a Previdência, a pessoa que fez alguma fraude para receber o benefício ou recebeu indevidamente. Então, esse é o nosso dia a dia. Nós temos as execuções, as cobranças federais do INSS e dos outros órgãos, dos conselhos, Conselho de Educação, Conselho de Educação Física, farmácia, médico. Esse é o nosso conjunto de atribuições. Claro que a Justiça Federal também trabalha com outros temas, como tratados internacionais, crime, por exemplo, de pedofilia,
através da internet, a rede mundial de computadores. Então nós temos vários, é abrangente a atuação. Eu sempre gosto de destacar que a presença da Justiça Federal em Tupã, ela é representativa também assim, no aspecto de empregos que dá na cidade. Claro, com certeza. Né? Não tem só a questão dos servidores, nós temos uma equipe lá de umas 20 pessoas, nós temos os terceirizados que trabalham ali nas várias funções. Então, é um empregador da cidade. Eu sempre costumo dizer que esses processos são passivos que a União ou o INSS pagam, geram em torno, anualmente, de 15 milhões de reais. É dinheiro que vem e a Justiça Federal, da sua forma, claro, vai distribuir na região. Então, acaba sendo importante. Importante também para a advocacia, né? Claro. Que é um campo, né? E a Justiça, e Tupã, mais uma vez, tem essa vantagem, né? Ela conta com várias varas da Justiça Estadual, vara do trabalho, cartório eleitoral e a própria Justiça Federal. Quer dizer que todos os ramos do judiciário, a população tem acesso, né? Que é importante, a população tem acesso e a advocacia, campo de trabalho fértil também. Não precisa se deslocar para... Exatamente. Diferente que quem mora em Pacaembu tem que vir para Tupã para, às vezes, né, participar de alguma uma audiência, alguma coisa, né? Então, quer dizer, nós estamos ainda num ponto de equilíbrio e de qualidade ainda, né? Foi uma grande conquista, porque a gente tem que pensar, quem são nossas vizinhas, né? Você teria que ir em Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Andradina. Então, veja bem, a nossa São José do Rio Preto, um pouco mais acima. Então, Tupã acabou ocupando um espaço geográfico e muito importante. Sim. Não é que a gente queira ir lá não, viu, doutor? Eu prefiro não ir. Não, mas se for pelo menos está aqui mesmo na nossa cidade. A cidade. Justiça é muito bem, ela recebe muito bem, Isso. tem uma equipe muito privilegiada e ela recebe muito bem todos que vão. Nós temos hoje lá uma força também, que é o Juizado Especial Federal, que atende as causas até 60 salários mínimos, muito importante de acesso à população, facilitador de prestação jurisdicional. E só para divulgar, nós estamos implantando agora o famoso PJE, que é um processo judicial eletrônico, que nós vamos também trabalhar nessa plataforma agora. Tudo no sentido de facilitar. E as distâncias, que o senhor disse, de Pacaembu, vão diminuindo, né, com essas ferramentas de trabalho novas. Com a tecnologia. Perfeito. Bom, nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje um programa especial tratando sobre a reforma da Previdência, né, com a visita ilustre, né, vereador Dr. Vanderlei Pedro Costenaro, juiz federal da primeira vara da 22ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, esclarecendo a importância da reforma da Previdência. Eu queria abrir, né, para as considerações finais a palavra ao Dr. Vanderlei, agradecer a visita do senhor, a gente sabe que a agenda do senhor realmente é uma agenda atribulada, com muitos compromissos, mas é importante esse contato junto à população. A TV Câmara foi criada, doutor, para levar informação. O trabalho do vereador, informação, né, cultura. Então, nossa obrigação é levar informação de qualidade até aos nossos telespectadores. E como o assunto é relevante, é assunto que está na pauta hoje, discussões. Eu acho importante uma autoridade, né, o senhor como um juiz federal, esclarecer os principais pontos dessa reforma. Mais uma vez, obrigado por estar presente. A TV Câmara fica à disposição da Justiça Federal para outros esclarecimentos. Sim, eu agradeço mais uma vez o convite, capitão, e me coloco também, eventualmente, para a gente enriquecer esse trabalho um pouco mais à frente, quiser. Provavelmente a reforma vai passar na Câmara com algumas características, a gente pode depois reconversar sobre o assunto, né? Isso. Então, me coloco mais uma vez à disposição da Câmara. A Justiça Federal também está aberta lá, se quiser fazer uma reportagem, desenvolver algum trabalho, claro, lá, está à disposição também. Isso é importante, né? Essa acessibilidade, né? Essa disposição por parte da Justiça Federal em estar aqui para poder esclarecer, se colocando à disposição também do Poder Legislativo, isso é importante, essa parceria em prol da sociedade. Vereador, parabéns pela iniciativa, né? Hoje um programa esclarecedor, tirando algumas dúvidas sobre a reforma da Previdência e levando informação de qualidade até as casas, né, da população aqui de Tupã. Olha, a finalidade de se eleger vereador, de entrar na política, é trabalhar na parte mais que o doutor falou, que é a parte de transparência, ética e credibilidade. Então, ao convidar o doutor, que a gente agradece em nome da Câmara Municipal e em nome do povo de Tupã,
não é para dizer que nós somos a favor ou contra. Passar a informação, tirar a dúvida, que muita gente fica aí pegando uma bandeira e dividindo e não sabe nem o que está fazendo. Então, eu acho que hoje foi uma oportunidade única e com certeza agradecemos a presença do senhor e a gente com certeza vai marcar depois um tempo uma entrevista, uma segundo convite, reportagem para a gente ir lá, mostrar para o cidadão o que é, como é que funciona, quem são as pessoas que fazem, porque eu acho que a melhor coisa que tem para se cumprir uma missão é a transparência, a ética e credibilidade. Então a finalidade de trazermos aqui hoje, eu sou do PV, tá, eu tenho que trazer, não é o fulano, ciclano, é uma pessoa que fale a verdade verdadeira e não aquilo que me interessa. Inclusive eu sou já aposentado, então eu não podia estar nem preocupado com isso, mas eu sou vereador, então eu não sou aposentado, eu trabalho para levar a informação, juntamente com a TV Câmara, o ponto de vista, levar a informação para o cidadão e estamos à disposição na Câmara para que houve algum questionamento, a gente possa passar para o doutor com a finalidade única de mostrar que estamos aqui para trabalhar pelo povo de Tupã. Muito obrigado, doutor. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Capitão Neves, Gilberto Neves, com o doutor Vanderlei Pedro Costenaro, juiz federal da primeira vara da 22ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, falando sobre a reforma da Previdência. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara, a serviço da população. Até mais.